Está tendo problemas em controlar a exposição da sua fotografia? Ela está sempre ficando clara demais ou escura demais? Entenda como funciona o fotômetro e você não vai mais passar por esses problemas. Aqui no canal nós já temos outros vídeos sobre o assunto, inclusive sobre os 3 pilares da fotografia, que é ISO, velocidade e abertura, e a gente entendeu nesse vídeo como ajustar esses 3 pilares e como o que eles significam, como eles funcionam. Inclusive eu vou deixar o link desse vídeo aqui para você acessar, porque é muito importante que você entenda esses conceitos para entender o fotômetro de fato. E eu já aproveito para pedir para você se inscrever nesse canal, deixa o like nesse vídeo se você gostar do assunto e se tiver alguma dúvida, escreve já aqui para mim algum comentário, alguma sugestão de um novo vídeo que você gostaria de saber. No mundo da fotografia existem 2 tipos de fotômetro, que é o fotômetro interno e o fotômetro manual, que é um aparelhinho que você aponta para a iluminação da cena e ele te dá todas as informações de ISO, velocidade e abertura que são ideais para aquela iluminação. Hoje eu vou focar principalmente no fotômetro interno, que é a reguinha que aparece ali na sua câmera e vai te indicar se a fotometria está correta, se ela está subexposta ou está superexposta. Para ter uma foto bem exposta, é importante que o indicador da reguinha esteja mais próximo do zero. No início, isso é basicamente o que vai te guiar para entender que aquela foto ali está com as configurações de ISO, velocidade, abertura correta. Mas com o tempo você vai perceber que mesmo o fotômetro estando com a fotometria, te indicando a fotometria como correta, ela vai te dar uma foto com a exposição errada. Você vai ver que em alguns casos ela pode sair mais escura e ele estava ali perto do zero. E por isso que a gente fala que o fotômetro pode nos enganar. E você precisa entender em que momento a sua câmera está lendo errado essas informações. A câmera, para fazer a leitura da luz, ela faz uma média das áreas mais claras da sua foto com as áreas mais escuras. E essa média chega a algo próximo de 18% de cinza. Esses 18% de cinza eles chamam de cinza médio, que ele é o meio termo entre o branco e o preto. E eu vou deixar aqui uma caixinha de como mais ou menos é essa configuração que ela lê. Existe também o cartão cinza, que é muito usado para fotometrar. Então você pega um cartãozinho, eu vou deixar uma foto aqui, e você fotometra de acordo com a iluminação ali que bate ali nesse cartão. E aquilo é o que seria a exposição correta. Por isso eles usam esse cartão, porque a câmera faz essa leitura média das áreas mais escuras e claras. A câmera supõe que tudo tem uma média de cinza e é por isso que ela subexpõe cenas muito brilhantes e superexpõe cenas muito escuras. Mas muitas vezes esse valor médio ele pode ser mais claro ou mais escuro do que o cinza médio que a câmera lê como correto. Mas a câmera não sabe identificar isso. O problema é quando você está fotografando num ambiente que é muito claro. Por exemplo, uma praia, que a maior parte do ambiente está ali exposta ao sol. Então é um ambiente que há uma luz bastante intensa. A câmera vai fazer uma leitura de que está tudo muito claro, mas quando na verdade não está. É que só que você está em um ambiente majoritariamente claro. Então, em relação às sombras, as áreas mais escuras, que ela também usa para fazer uma média, vai ser muito menor a proporção em relação às áreas claras. E isso é que pode enganar. E isso acontece da mesma forma se você está fotografando um ambiente escuro. Por exemplo, você vai fazer um retrato de um noivo e ele está com um terno preto, igual eu estou aqui. Se você pega um retrato e você tem um ambiente que, em uma cena, um quadro em que tem mais áreas do terno preto, a câmera vai ler que você está subexposta, que você está em um ambiente muito escuro e vai te dar uma configuração, vai te dar uma leitura do fotômetro para você ajustar as configurações e equilibrar isso. Quando na verdade você não está fotografando num ambiente muito escuro, você só tem ali um item que na leitura dela deixa tudo muito mais escuro na hora de fazer essa média, esse cinza médio, esse valor médio. E a melhor forma de você ter o controle das decisões que a sua câmera toma na hora de entender ali a luz é você saber como ela faz essa leitura e como ela entende. E é por isso que é muito importante você conhecer os modos de medição e saber em qual momento você deve usar cada um deles.
Não existe um certo ou errado nessa questão, mas o que vai te favorecer em determinada situação. Basicamente, a sua câmera lê uma média do que está ali no quadro, então ela faz uma leitura geral. Mas você pode ter variações muito altas de uma iluminação. Por exemplo, você pode ter um ambiente que está na sombra e ter o sol, uma luz do sol estridente ali no fundo. E isso vai gerar confusão na hora dela ler essas informações. Os modos de medição, eles são essencialmente o que a câmera vai ler dentro da sua cena, dentro do seu quadro, e o que ela vai usar para fazer a leitura. Então ela basicamente, de acordo com o modo de medição que você escolher, ela vai ver qual parte do quadro você quer que priorize e vai fazer a leitura baseada naquela situação que você escolheu. O primeiro que eu vou falar é o modo de medição matricial. Ele basicamente vai dividir o seu quadro em várias zonas e vai ler individualmente as áreas mais claras e escuras desse quadro. E depois ele vai fazer uma média de tudo isso. Nesse modo de medição, ele também leva em consideração o ponto de foco que você escolheu. Então, por exemplo, se você escolheu um ponto de foco que vai estar mais à direita do seu quadro, ele vai levar em consideração essa informação e vai entender que aquele objeto que está ali, aquela zona, é uma área mais importante para você na hora de fotometrar. Eu uso bastante esse modo de medição em festas infantis, em eventos, porque geralmente o ambiente está com uma luz mais uniforme. Ainda que escura, ele está com uma luz uniforme. E aí eu uso flash em muitos casos para compensar essa iluminação. O segundo modo que eu vou falar é o modo de medição pontual. Ele leva em consideração a área que está em volta da sua zona de foco, do seu ponto de foco, e vai ignorar todo o resto. Então ele vai pegar aquela informação e vai gerar uma exposição ideal baseada naquele ponto que você definiu. Se você está em um ambiente mais controlado, que você pode organizar com mais calma, ele pode ser uma boa opção, porque assim você pode escolher exatamente a área que você quer fotometrar, por exemplo, a pele da modelo. Ele também é muito bom quando o seu objeto dentro do espaço ali que você está fotografando, ele é menor. Então ele não está ocupando muito espaço dentro do quadro. Então, por exemplo, se você vai fotografar uma pessoa no contraluz, tipo em um enquadramento bem aberto, provavelmente no modo matricial ou central, que eu vou falar mais à frente, ele te daria uma fotometria que tornaria o objeto uma silhueta, por causa da diferença de iluminação bem brusca em relação ao fundo e ao objeto. Mas se você está no modo pontual, você pode focar no seu objeto e fazer a fotometria baseada na iluminação que está nele. Então, nesse caso, é ótimo para quando você quer, mesmo que o fundo fique estourado, fotometrar o seu objeto de forma correta. E existe também o modo de medição parcial. Ele é basicamente a mesma ideia do modo pontual, só que ele abrange uma área um pouco menor. O modo pontual, ele abrange uma área de 3,5% em volta do seu ponto de foco, e o modo parcial, ele vai abranger uma área de 8% em volta do seu ponto de foco. Ele abrange uma área mais centralizada, assim, mais fechadinha, mas um pouquinho mais abrangente do que o modo pontual. E o quarto e último modo de medição que eu vou falar é o modo de medição Center Weighted. Nesse modo de medição, ele leva em consideração o centro da sua câmera. Ele é basicamente a ideia do modo matricial, que divide ali as zonas, mas ele entende. No modo matricial, ele entende o ponto de foco como uma área mais importante, né, daquelas zonas todas do quadro. Nesse modo de medição sendo mais central, ele entende o centro da sua imagem como um ponto mais importante, independente de qual seja o ponto de foco que você escolheu. Nesses modos de medição, em correlação com os modos da câmera que você escolher, você deve ter um pouquinho de cuidado, principalmente no modo pontual. No modo manual, o fotômetro ele vai estar simplesmente te mostrando se a fotometria que você escolheu, se os 3 pilares que você escolheu está certo ou errado. Mas ele não vai estar influenciando ali na sua decisão, você que vai fazer essa alteração manualmente. Mas se você estiver usando os outros modos da câmera, onde você só escolhe 2 dos 3 pilares e ele vai te indicar o terceiro, qual é o ideal de acordo com a leitura do fotômetro, você deve tomar um pouco de cuidado.
Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Ele é um conteúdo mais técnico desse início da fotografia, mas é muito importante você ter noção dessas informações para que você faça decisões melhores e ajude a sua câmera a fazer decisões melhores. E é por isso que você vai ter cada vez mais controle da sua fotografia e vai cada vez mais criando a sua identidade de acordo com as ferramentas que a câmera te proporciona. Se ficar alguma dúvida, escreve aqui pra mim. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, a gente se vê num próximo vídeo.